Caminhos da Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres. Dentro do quadro Caminhos da Sustentabilidade, todas as quintas-feiras a gente recebe convidados especiais aqui no Sagres em Tom Maior para falar exatamente da Arena Repense e da nova série de reportagens do Sistema Sagres de Comunicação, a série Repense, que agora tem como foco o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 12, Consumo e Produção Sustentáveis, que são exatamente um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, agenda que é apoiada integralmente pelo Sistema Sagres de Comunicação. E para participar aqui dessa arena, a Arena Repense, eu chamo primeiramente aqui Rafael Rodrigues, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Rafael, seja bem-vindo. Olá, Johan. Olá para todos que acompanham o Tom Maior. Rafael Rodrigues, que está aqui hoje com a gente, vai participar da Arena Repense, vai trazer questionamentos, vai fazer também, vai trazer aqui a participação de quem está acompanhando a gente pela live. E além do Rafael, nós temos os nossos convidados aqui. O repórter Rafael Rodrigues também vai ter aqui a companhia da coordenadora da expansão DEMAR Renapse, Vânia Rodrigues, coordenadora. Seja bem-vinda aqui ao Caminhos da Sustentabilidade. Obrigada, boa tarde, olá, é um prazer estar com vocês. Nós também agradecemos a sua participação e também do professor, doutor, coordenador do Laboratório de Combustível e Energia da Universidade de Pernambuco, Sérgio Pérez. Professor, também seja bem-vindo aqui ao Caminhos da Sustentabilidade, a essa arena. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e estamos aí juntos, certo? Tudo para chegar e tornar o planeta mais sustentável, né? É isso, professor, essa é uma das nossas metas, inclusive aqui da Arena Repense, que é esse momento aqui destinado para entrevistas especiais e a participação do público também. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo aqui, a gente vai exibir a matéria, né, do Rafael Rodrigues, matéria que fala sobre a energia que vem do lixo e fala sobre o reaproveitamento de materiais orgânicos na geração de energia limpa e sustentável. Vamos conferir. Um dos grandes entraves ao desenvolvimento das cidades em todo o mundo é a capacidade de geração de energia. Com a diminuição da oferta de combustíveis fósseis, é cada vez mais necessário pensar em maneiras de se produzir energia de maneira limpa e sustentável. Por outro lado, o tratamento de resíduos também é um dos maiores desafios da maior parte dos países. A melhor forma de tratar resíduos orgânicos é transformando-os em algo reutilizável. A natureza nos ensina como fazer isso através da decomposição de tudo que é orgânico. O mesmo princípio é utilizado em biodigestores. Uma das alternativas disponíveis para sanar esta questão é o reaproveitamento do lixo para a produção de energia, biocombustíveis e também biofertilizantes. Lugares como a Central de Abastecimento de Goiás, a CEASA, estão cheios de oportunidades quando o assunto é geração de energia limpa e sustentável. A Central de Abastecimento de Goiás, conhecida como CEASA, é o principal entreposto de comércio de alimentos perecíveis da região centro-norte do Brasil e a quinta do ranking nacional. Diariamente circulam por lá cerca de 15 mil pessoas. Os números do alimento pesado nas balanças desse comércio também é grande, mais de 2.500 toneladas anuais. Em 2020, o principal produto comercializado na central foi o tomate, com cerca de 111 mil toneladas, seguido da batatinha, com 82 mil toneladas, e do repolho, com cerca de 55 mil toneladas. Com tanta oferta de alimentos, a questão do desperdício e da geração de lixo orgânico não pode ser deixada de lado. Para o engenheiro agrônomo e especialista em tratamento de resíduos sólidos, Marcelo Conrado, grande parte dos entraves econômicos do país estão relacionados à produção de energia. Entre os principais aspectos relacionados a problemas ambientais, nós temos questões de grande importância relacionadas a isso, que é o aproveitamento
de resíduos sólidos, em especial os resíduos orgânicos, né, que no caso, a questão de geração de energia e de combustível, que afetam diretamente a economia do país. Então, iniciativas como essa de aproveitamento dos resíduos orgânicos aqui no Ceasa, eles vão ter um impacto muito grande nessas questões. O presidente da Ceasa Goiás, Linneu Olímpio, explica que já existe um projeto para a construção de um biodigestor na central e que está apenas aguardando um aporte financeiro que deve vir do governo estadual. Nós teremos um avanço muito grande em relação ao custo Ceasa e, sem dúvida nenhuma, em melhorias para o nosso meio ambiente. O presidente explicou que grande parte da produção de lixo da central é de componentes orgânicos que deveriam ser aproveitados na geração de energia. Além da economia em valores, o novo biodigestor também pode atender produtores e pesquisadores da região. Hoje, Ceasa gasta com transporte e também com aterro sanitário em torno de R$900 mil por ano. Se nós tivermos aqui a usina, o lugar que está projetado para ser instalado, nós vamos ter uma diminuição de R$1 milhão praticamente no custo Ceasa para as nossas empresas. Além do mais, nós teremos aí um uso mais sustentável, né, desse lixo. O professor do Instituto Federal de Goiás e coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Antônio Pascoaleto, explica que, além do problema do descarte, as sobras de alimentos atraem pássaros, que, devido à proximidade da Ceasa com o aeroporto, também podem causar acidentes. Agora, pássaro procura justamente porque tem sobra de comida, né? E essa sobra de comida, esses resíduos, em grande parte, e aí que eu me referi, que eles representam 2/3 do resíduo sólido produzido pela população, que é a sobra da alimentação que é jogada fora, os restos alimentares, e que, na verdade, se nós tivéssemos uma central de tratamento apenas desse resíduo que é orgânico, nós produziríamos um material orgânico, um humus, que seria um excelente adubo, inclusive para embelezamento da capital. Um dos projetos que reaproveita o uso de materiais orgânicos para a produção de biogás e biofertilizantes é realizado na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Agronomia. Os biodigestores são compartimentos fechados nos quais ocorre decomposição de matéria orgânica, produzindo biogás e biofertilizante. O estudante de agronomia e técnico do Laboratório de Biogás, Kércio Reis, explica como é a estrutura de um reator. E no caso aqui sairia o biofertilizante. Aqui entra a matéria nova e no fundo sai o biofertilizante. Essa é uma solução simples, uma solução caseira. Qualquer pessoa que tiver interesse consegue fazer isso com pouco custo. Com pouco custo. Isso aqui é acho que o mais caro que vai ser esse motorzinho aqui, né? Que seria, isso aqui seria mais automático. A pessoa só deixa aí e usa só o gás. Né? Que esse motorzinho aqui vai fazer com que isso aqui gire e misturar o material lá dentro, né? E essa aí é uma solução simples, fácil, para quem quer dar um fim no resíduo orgânico dentro de casa, né? É um meio de tá ajudando, altamente sustentável, né? Uma coisa muito sustentável. E, como falo, o biogás é um produto que está crescendo aí no país, né? Versátil demais, por conta que pode ser aplicado tanto em energia elétrica, termoelétrica e veicular, né? Ele também deu exemplos de como o biogás pode ser utilizado no dia a dia das pessoas. Então, a aplicação do biogás em si é necessário ser aplicado no dia a dia da pessoa de forma, no gás de cozinha, por exemplo, pode ser substituído. Uma pessoa que quer diminuir o gasto com petróleo mesmo. O petróleo que eu falo é gasolina, por causa que é um material que, com o passar dos anos, aí vem se diminuindo, né? E aí o biogás é um dos produtos renováveis, né, que pode estar entrando no lugar aí, substituindo até mesmo a gasolina daqui a uns tempos, né?
A gestão de resíduos e a produção de energia sustentável tem um novo papel nas dinâmicas pós-pandemia, além da questão da saúde do planeta, o de protagonistas na economia. Tudo isso se torna cada vez mais importante para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, levando para todos uma vida mais saudável e sustentável. Aí, portanto, a reportagem do Rafael Rodrigues, né? Aí, portanto, a reportagem de Rafael Rodrigues, né? Falando sobre a energia que vem do lixo e o reaproveitamento dos resíduos, né? Amplamente falando aí também dos biodigestores e como esses alimentos, esses restos podem ser reaproveitados. Inclusive, Rafael, a partir da sua reportagem, esse é o primeiro questionamento que eu faria aqui nesse momento para o professor, doutor, coordenador também do Laboratório de Combustível e Energia da Universidade de Pernambuco, Sérgio Pérez, sobre como ele avalia a realização desse trabalho e a importância da elaboração de biodigestores e também da destinação desse tipo de resíduo, professor, para a geração de energia. É a sustentabilidade mesmo acontecendo, né? Exato. É muito importante essa parte de utilização de resíduos. Você imagina que aqui em Pernambuco, 30% das emissões do gases de efeito estufa são oriundos da parte de aterros e lixões, certo? E ainda tem a parte de afluentes de esgoto, que também são grandes emissores de metano. Tá? E lembrando que o metano ele tem um poder de aquecimento global 28 vezes maior do que o CO2. Então, na hora que você pega e desvia, ou tem uma utilização mais nobre desses resíduos, isso aí, logicamente, que é salutar. Mas a gente tem que chegar e lembrar o seguinte, apesar de parecer que é tão fácil, ele tem essa parte da biodigestão é mais complexa do que se imagina, principalmente quando se usa essa parte, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, tá? Porque essas matérias que estão falando aí, que falaram de repolho, isso aí tem muita celulose e isso aí não é de fácil degradação. O que é de fácil degradação é a parte de excrementos animais, tá? Que a gente usa, e até o lodo do esgoto a gente usa como inóculo para a utilização dessas matérias-primas. Mas é muito salutar, é muito importante, principalmente hoje no país, que um botijão de gás de 13 quilos está na faixa de R$140. O incentivo de você chegar a utilizar esses resíduos é muito, muito importante, tá? E, inclusive, porque isso aí você, além da cocção de alimentos, que é uma coisa bem nobre, que você vai chegar a substituir o combustível fóssil, e também a queima de madeira, que muitas vezes ela é extraída de forma irregular, que causa problemas também muito sérios ao meio ambiente, que é a parte de desertificação. Então, é muito boa essa iniciativa, tá? Como na reportagem falou da Ceasa, tá? É muito interessante você usar essa opção, porque você pode chegar, além de chegar a gerar biogás, pode transformar em biometano, usar em transporte, você pode usar para geração de energia elétrica, tá? E eu fiz um projeto desse aqui, pegando resíduos de um shopping Camará em 2016. Tá? E foi o primeiro projeto aqui no Brasil a chegar e gerar energia. Foi um projeto piloto de 30 kVA, certo? É bem pequeno, mas já era um biodigestor que já é na escala comercial, que era 60 metros cúbicos. Então, é muito importante. Eu acho que essa iniciativa aí de Goiás, isso aí tem que chegar e ser replicada para outros estados e nas comunidades. Rafael Rodrigues, que tem uma pergunta para fazer também para o professor, né, Rafael? Fique à vontade.
Exato. Professor Sérgio, tudo bom? Estamos vivendo aí Tudo bem. Estamos vivendo a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que acaba por desencadear aí uma crise nos fertilizantes também, né? E os biofertilizantes produzidos a partir de matéria orgânica poderiam, né, caso estimulados, ser uma solução, eles poderiam ser uma solução para questões como essa? Na realidade, a utilização desses biofertilizantes vai minimizar a questão da importação, tá? Tem que chegar, levar em consideração quais são as matérias-primas que vão ser utilizadas e para onde vai ser utilizado. Por exemplo, se você usar excremento animal, você não pode chegar a usar para aquelas plantações de hortaliça, que você retira, lava e come, certo? Você teria que fazer uma análise maior. Mas na maioria de plantações de grande porte, como a parte da soja, a parte de cana-de-açúcar, isso aí é sem problema, frutíferas, tá? Então, isso aí você pode chegar, porque a planta tem a capacidade de chegar, aproveitar, extrair todo o que ele necessita desses biofertilizantes. Então, é bem importante, minimiza. Mas eu acredito que ele não vai chegar e resolver o problema devido à quantidade de biofertilizantes. Agora, também aproveitando, nessa parte do biogás, ele também pode ser utilizado para fabricação da amônia e ureia, que também é usado como fertilizante. Então, isso aí são coisas que têm que chegar e ser investigadas para verificar a viabilidade econômica desses projetos. Rafael, que destaca também, né, antes da gente passar até uma pergunta aqui para a coordenadora Expansão Demar Renapse, a Vânia Rodrigues, que também está ao vivo aqui com a gente. Quem está assistindo a gente, coordenadora, são centenas de jovens que estão acompanhando esse assunto aqui importante sobre o ODS 12, consumo e produção sustentáveis. Tem muita gente participando aí, né, Rafael? Exato, Johan. No momento são quase 500 pessoas acompanhando a nossa live, né? Vamos citar alguns aqui, por exemplo, ó, Juliana de São Paulo, o Gabriel, tem também a Alana, que está acompanhando, Camila Santos, Thaís Mazzoni, né? Quem mais? Muita gente mesmo, Flávia Batista, João Vitor Santos Oliveira, Ellen Santos, enfim, uma infinidade de pessoas. E quem estiver aí acompanhando a live, que tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, só mandar aí no chat do YouTube, que eu já consigo acessar aqui e encaminho para os nossos entrevistados. Johan. Pois é, Rafael. Inclusive tem uma pergunta aqui, eu quero passar essa pergunta, esse questionamento. Não é nenhuma pergunta, é um comentário. Foi feito aqui na nossa live pela Radira Alves. Ela não diz de onde ela está falando, mas ela faz a seguinte observação. Mas o biogás não é de fácil acesso da população, infelizmente. Aqui a observação feita pela Radira Alves. E aí eu passo essa observação feita pela Radira para a Vânia Rodrigues. Coordenadora, o jovem ele precisa ficar mais próximo desse tipo de assunto, até porque é exatamente ele que vai fazer com que essa mudança de comportamento aconteça. E aí, coordenadora, diante dessa observação, realmente é difícil chegar até esse procedimento? Como que a gente faz para que os jovens se conscientizem cada vez mais sobre essa mudança de comportamento e qual a importância disso? Certamente. Olá. Então, primeiro eu gostaria de destacar a Arena Repense, que está acontecendo semanalmente com a Demar Renapse em parceria com o Sistema Sagres. Estamos trabalhando com os nossos jovens as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esse assunto está sendo abordado com os nossos jovens, chamando a atenção para o momento de cuidado conosco e com o outro, em forma crescente e através de um consumo e descarte consciente. Neste mês, estamos sim trabalhando a ODS 12, que aborda a produção e o consumo sustentável, com foco em ações globais, como alcançar o uso eficiente de recursos naturais, reduzir o desperdício de alimentos,
manejar resíduos químicos de maneira responsável. Então, assim, tudo isso é muito importante, né? Nós que trabalhamos com essa juventude, para chamar atenção para esse consumo consciente. É isso, a participação dos jovens é importante. Professor, pergunto para o senhor também, faz realmente sentido, né, a gente pensar que há essa dificuldade? O Rafael trouxe aqui para a gente na reportagem que um biodigestor não é tão difícil assim de ser confeccionado, né? É a parte mecânica ali que pode dar um pouco mais de trabalho, mas esse trabalho também pode ser feito de forma manual. Como fazer para que essa ideia de que o que é mais sustentável é mais difícil de ser alcançado? Os jovens estão com essa percepção aqui. Olha, veja o seguinte, são duas coisas que têm que ser verificadas. Primeiro, tem que chegar e ter um programa de incentivo de produção do biogás, certo? Chegar e ter esses biodigestores. Aqui em Pernambuco tem uma ONG chamada Diaconia que desenvolveu uns biodigestores chamados biodigestores sertanejos, que foi aplicado aqui na zona rural. E ele não é um biodigestor caro. Agora, o que é caro? Caro, o que pode ser barato para mim, para uma família de baixa renda, é caro. Agora, isso aí se aplica a casas, você pode usar várias matérias-primas para fazer isso aí. Então, tem a maneira de viabilizar isso aí. Eu queria complementar uma coisa que vocês estão falando muito, que está falando da ODS 12, que é a parte de consumo e produção responsáveis. Mas essa parte daí também tem a ver com a ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, porque você está dando destino aos resíduos. Então, a cidade vai chegar e vai ser sustentável. Você vai chegar e tem uma outra coisa que você está gerando, que é energia, porque o biogás é energia, então é uma energia limpa e acessível. Então, essa aí é a ODS 7. E tudo isso aí, se você está substituindo combustível fóssil por combustível renovável, aí já tem as ações contra a mudança global do clima, que é o ODS 13. Tá? E a partir daí, se você não cuida dos seus resíduos, então tudo que você faz tem implicações nas outras ODS, porque o resíduo vai contaminar a água, vai contaminar o solo, o ar. Então, tudo isso, tá, vai chegar e vai ter interações, inclusive com a parte 2, que é fome zero e agricultura sustentável. Então, eu só queria dar essa deixa aí da ODS, porque todas elas estão interligadas, não tem uma que funcione sozinha. Então, na hora que você pega a parte de consumo e produção responsável, isso aí implica nas outras também, tá? E tem soluções de baixo custo, de você usar caixas d'água, tá? Fazer até aquelas pessoas que têm fossa, a substituição da fossa por isso aí, para você chegar e fazer alguns estágios, né, para você fazer o saneamento. Aí você pode chegar e ter uma parte e para a produção de biogás. Agora, tem que ter o cuidado, porque se você misturar essas matérias-primas, elas, como eu falei, elas não servem para as hortaliças, tá? Mas servem para outros tipos de produção. Você tem que chegar e ter esse controle das matérias-primas também, tá? Mas, como eu disse, o custo vai variar com o tipo de tecnologia. Quanto mais sofisticada, mais cara ela é. Tem mais participação aqui, professor, também da nossa live. Muita gente mandando mensagem aqui para a gente. A Roberta Pérez manda para a gente aqui o seguinte: em relação ao reaproveitamento de materiais orgânicos na geração de energia limpa, ela tem dúvidas se esse tratamento realmente é dado como deveria lá em Porto Alegre, né, de onde ela fala, capital do Rio Grande do Sul. A Radira Alves participa de novo com a gente aqui. Ela diz que acha importante o desenvolvimento de projetos de reciclagem nas ruas
Em alguns lugares tem, mas em outros não. Ela fala de Brasília, ela fala que em Brasília é fácil ver lixeiras para separar os lixos de maneira correta. Participação que vem também da nossa live. Eu pergunto aqui para a Vânia Rodrigues que é preciso haver essa conscientização, né, coordenadora? Os jovens parecem estar cada dia mais conscientes da necessidade de separarem o lixo para que haja essa destinação correta. A gente falava isso, inclusive, no Arena Repense da semana passada. Existe essa consciência, essa conscientização entre eles, esse assunto que passa de um para o outro é muito Com certeza, né? Esse tratamento do lixo é a base de tudo para que daí a gente venha conseguir desenvolver melhor, né, todo esse processo. Né? Sabemos que a matéria orgânica para a geração de biofertilizantes, né, o biogás, a base é exatamente esses resíduos, né, alimentos, restos de alimentos, né, até mesmo estercos, para poder gerar daí a energia. É um procedimento, né, Rafael, que pode ser começado, pode ser iniciado em casa mesmo, né? Aliás, isso pode ser passado, inclusive, dos mais jovens para os mais velhos em casa. Essa iniciativa que tem começado aí com jovens, com as crianças. A Adriele Schneider, lá de Joinville, Santa Catarina, diz que tem alguns projetos para reciclagem na cidade. É bastante comentado, mas ela lamenta aqui que, na realidade, não é muito exercitado em algumas regiões do município. A Ana Luísa reclama, ela faz uma denúncia, quase uma denúncia, que ela diz que no bairro dela as ruas vivem com o esgoto escorrendo, esgoto a céu aberto. O Alisson Sandes também comenta aqui, diz que a realidade na cidade dele é complicada. Se implementassem uma distribuição de energia eólica, não teria tanta falta de energia na cidade, seria mais sustentável para o nosso planeta. Essa é uma discussão, né, professor Sérgio Pérez, que tem sido cada vez mais destaque. A produção de energia, já que o Brasil ele não é um país aí que está na vanguarda da produção de energia limpa. Uma pequena porcentagem da energia produzida no país é que vem da eólica, que vem de outras fontes de energia, como a solar, por exemplo. A que impera no país mesmo, por enquanto, é a energia produzida nas hidrelétricas, em alguns momentos nas próprias termoelétricas, que é energia inclusive mais cara. O Brasil ele precisa avançar também nesse quesito, né, professor? Olha, veja o seguinte, tem duas situações aí. O Brasil é um líder mundial em energias limpas, certo? Essa parte de energia hidroelétrica, ela é energia limpa, é uma energia renovável, tá? E tem uma diferença que você tem assim, energia firme e energia secundária. Energia firme é aquela que você conta sempre. Então, a hidroelétrica, você sabe, tem água, gerou energia. Tá? No caso da eólica e solar, ela depende do vento e depende do sol. Então, com isso aí, e o sol, você tem aqui no Nordeste, que é mais perto do Equador, o sol nasce mais ou menos às 5h30 da manhã e ele se põe em torno de 5h30 da manhã. Então, a gente tem 12 horas. E na região aí do sul, tem períodos que o dia é mais curto e tem épocas que o dia é mais longo. Mas você não pode chegar e determinar, hoje vou gerar tanto de energia solar, vou gerar tanto de energia eólica. O que eu gero, eu economizo em água, economizo em óleo. Mas se der, por exemplo, começou a chover, que a radiação solar cai muito, então ela já é bastante prejudicada, essa geração de energia solar. E você tem um período do dia que você pode usar, e a radiação solar, ela varia ao longo do dia, enquanto que você tem essas outras fontes, que são essas fontes de biomassa, até mesmo biogás, você tem a matéria-prima, você pode gerar. Então, no caso que você falou aí das termoelétricas, as termoelétricas entram quando a gente não consegue suprir a demanda, ou seja, eu não tenho água suficiente para gerar energia, aí eu tenho que complementar com essa energia
que é ou usando gás natural, ou usando óleo combustível, ou usando óleo diesel. Tá? Mas você tem que ter uma fração de energia firme. No caso, se você gerar a eólica e solar e ela parar, eu tenho que ter chamado uma energia de backup, de emergência, para poder não faltar energia. Então, a gente tem que trabalhar com os dois sistemas, que é um sistema híbrido, tá certo? Eu não sei se eu fui bem claro para vocês nessa área, mas se depender só do sol e só da eólica, você pode entrar em colapso no fornecimento de energia. Tá ok? Foi sim, foi bem claro, professor. Inclusive o Rafael também tem questionamentos aqui a fazer, Rafael. Bom, primeiramente, eu vou registrar aqui mais participações do pessoal. Olha só, João Vitor fala de Salvador, na Bahia, a Flávia de Brasília, tem também a Ana Júlia, que fala de Barra Velha, de Santa Catarina. E a pergunta vai para a professora Vânia, né? Professora, como criar o costume, né? Como deixar o legado de se fazer uma compostagem, de se separar o lixo orgânico do lixo reciclável? Qual é o desafio que traz aí na educação? Quais os desafios que a senhora enfrenta para criar essa consciência nos mais jovens, para que isso perdure, para que isso não seja apenas por um período, para que esse pensamento fique? Quais os desafios que a senhora tem? Sabemos que hoje enfrentamos, né, vários desafios, dentre eles exatamente esse cuidado com o lixo em si, né? Então, é um trabalho de formiguinha que vem desde lá da base, da casa, né, dos nossos pais, onde a gente consegue transmitir para os nossos filhos essa orientação. E aí, quando o jovem ele chega nessa idade escolar, que também precisa dessa consciência, e o desafio é essa consciência de precisamos cuidar da nossa água, precisamos cuidar da gente, eu preciso cuidar do outro, né? Então, assim, é separar de fato essa coleta e direcionar corretamente para que seja reproduzido de forma também certa, né? É muito importante. Então, assim, a gente traz essas observações para os nossos jovens, a gente está o tempo todo buscando fazer com que essa consciência chegue, que não é apenas descartar, né, o produto que está sendo consumido, é cuidar também, porque é cuidando disso aí que a gente começa a cuidar da gente, né? E olha só, Rafael, Vânia, tem pergunta aqui para o professor Sérgio Pérez, que vem da nossa live também. Ó, a Ana Luísa pergunta, são duas perguntas, viu, professor, destacando aqui. A Ana Luísa pergunta o seguinte: se a nossa energia vem da natureza, por que chega caro nas nossas casas? E o que faz com que as pessoas paguem mais por essa energia? Essa é a pergunta da Ana Luísa. Também tem o Tai, ele diz que uma energia classificada como renovável ou limpa não é necessariamente uma energia sustentável? Sim, se ela é renovável e limpa, é uma energia sustentável, tá? Então, isso aí é tranquilo responder, tá? Agora, tudo você tem que chegar e verificar. Por exemplo, ela perguntou, por que a energia chega cara? Tá? Isso aí é por conta... quando começou esses processos de geração de energia aqui no Brasil, tá? Aí vai... Primeiro, as opções são por custo de investimentos mais baratos, de tal maneira que eu tenha o capital para poder fazer aquelas ações, certo? Então, o custo da energia, ela vai, primeiro, é o custo do investimento, mais o custo da matéria-prima para gerar aquela energia, certo? E tem ainda as tarifas de transmissão, tem várias outras coisas que estão entrando em vigor, também com o ICMS, que é caro também aqui no Brasil para esse transporte de energia. Então, primeiro, o custo de investimento. As opções hidrelétricas, que eram mais baratas, já está exaurido, quase exaurido. Como aqui no Nordeste, o rio
principal é o São Francisco, praticamente você já esgotou todo o seu potencial de geração. Aí você começou o quê? A usar solar e eólica, que no começo era muito caro, então era inviável tecnicamente. A partir do momento que começou a ser usada e as empresas começaram a investir em tecnologia para baratear o custo da geração, esse preço caiu. Tá? Então, quando esse preço caiu, hoje a energia solar, energia eólica, estão bem competitivas com a hidroelétrica. E lembrando também o seguinte, que quando teve a crise hídrica no Sudeste, tá? Foi muita energia transportada, ou seja, o sistema brasileiro, elétrico brasileiro, é todo interligado o Sudeste, porque senão a gente tem um racionamento muito maior. E aqui no Nordeste, a energia solar e a energia eólica tem uma participação muito grande de chegar aqui. Já chegou a ser produzido mais de 60%, 70% da energia consumida somente com essas fontes. Então, tudo é questão de tecnologias. Acabou, as opções baratas vão ter que fazer mais caras. Novas tecnologias são mais caras. A partir do momento que começa a implementar, aí começa a ser produzido em larga escala, começa a ter os equipamentos concorrência entre fabricantes de equipamento, isso aí tende a baratear o preço. Mas no começo de mudança de tecnologia, e a gente agora está vivendo uma transição energética por conta das metas que o Brasil assumiu e que a gente precisa, né? Mudanças climáticas, né? Que até 2030 a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% e até 2050 neutralizar. Ou seja, o que está sendo gerado de CO2 está sendo consumido. Então, as plantas, os biocombustíveis, eles têm uma importância muito grande nesse setor, né? Porque as plantas, elas captam o CO2 do ar e, através da fotossíntese, transformam em glicose e liberam o oxigênio. E a glicose, ela aproveita para poder ser utilizada como alimento para elas e também na captura de CO2 para parede celular, né? Celulose, hemicelulose, tá? Lignina. Então, isso aí tudo interconectado, podia dizer isso aí. Assim como os ODSs, né, professor? O senhor falava da energia Exato. solar. Enquanto o senhor falava, veio pergunta aqui do pessoal que participa com a gente na live, aqui a jovem Stephanie Lopes. Ela pergunta o seguinte, professor: a energia solar é uma geração própria e totalmente limpa, além de ter um alto custo para quem a adquire. E ela pergunta aqui, por que logo vai ser cobrada uma taxa sobre a geração de energia solar? Pergunta da Stephanie Lopes sobre esse tipo de energia limpa, né? Que o senhor falava agora há pouco. Existem cobranças de taxas também para quem adquire esse serviço de energia solar, por exemplo, em casa, professor? Olha, estava com um projeto aí de lei para fazer as cobranças nesses sistemas, tá? Mas você, na hora que você instala, são duas coisas. A energia solar você pode usar para aquecer a água do chuveiro. O chuveiro, a parte da energia elétrica que é consumida pelos banhos quentes que nós tomamos com chuveiro elétrico, dá mais ou menos 20% a 30% da nossa conta de luz. Então, na hora que você pega e troca o sistema elétrico do chuveiro e bota energia solar, termosolar, ela acumula, aí você já vai eliminar esse problema. E a outra coisa é na fotovoltaica de você chegar e fazer essa geração, tá? Então, antigamente está tendo muito incentivo para você ser o autoprodutor da energia. No começo, e as propagandas que você vê é que você paga as mensalidades ou as prestações
com a economia da energia que você tem, certo? E algumas vezes você tem um telhado grande ou tem uma das outras opções, você supre toda a sua energia, e se você tiver uma outra casa com o mesmo CPF, né, aí você consegue também abater, né, na sua outra conta, tá? Mas tem essas manipulações aí de chegar e taxar, mas eu não sei como é que está agora em relação a grandes transmissões, de você ter um campo solar, certo? Que hoje tem vários consórcios, aí você transmite, você vai ter que pagar o que é chamado pedágio para transmitir essa energia até os pontos de consumo, né? Já que você não vai consumir isso aí, tudo. Mas você, como autoconsumidor, eu não sei lhe responder, porque não é a área que eu trabalho. Eu trabalho com essa parte de aproveitamento energético de resíduos, com a parte de biocombustíveis, tá? E biomassa também. Professor, e falando exatamente sobre essa energia que vem do lixo, que avaliação que o senhor faz em relação a políticas públicas que o Brasil poderia implementar para expandir essa ação, para que mais resíduos possam ser reaproveitados para a produção de energia? O senhor acredita que nós ainda precisamos avançar mais? Como que está o Brasil na questão de políticas públicas direcionadas para esse tipo de geração de energia? Olha, é até bom você ter feito essa pergunta. Está tendo aqui em Recife a primeira Conferência Internacional de Resíduos Sólidos. E isso é um tema que está sendo bem tratado. E hoje de manhã eu fiz uma apresentação sobre até o papel da academia em relação a isso aí, a chegar, use tecnologias. O que acontece qual é a opção mais barata de você descartar o seu lixo? Você joga em qualquer canto, tá? É isso que você vê aqui nas cidades brasileiras, tá? Você vê terreno baldio sendo usado como lixão, você vê ruas usadas como lixão, você vê canais utilizados como lixão, rios, e até o próprio mar cheio de resíduo plástico, tá? De coisas que são assim absurdas, são inconcebíveis. Então tem um processo de maturação. Então antigamente era só lixão, aí passou a ser aterro sanitário. Aterro sanitário gera muito metano que não era captado, então começou a ter aterro sanitário com captura de metano e queima, não aproveitava energeticamente, tá? Aí hoje já está no outro espaço, que é aterro sanitário, captura do biogás e chegar geração de energia elétrica. Aí você já está tendo vários empreendimentos. Mas aqui no Brasil, quase metade das cidades ainda tem lixão. Então, na hora que você, até concordando com a professora Vânia, tem que chegar e ter uma política de chegar a ter educação ambiental, certo? Não é só na nossa casa, mas na escola, que é onde a gente pega e passa o conhecimento para os alunos, mostrando a importância de fazer isso, tá? Ter os exemplos na escola de chegar, olha, isso aqui tem um biodigestor, está usando isso aqui, tem uma horta, e você começar a conscientizar os estudantes, porque eles são propagadores de ideias, tá? Então, a escola é o que fornece em qualquer nível, né? No nível fundamental, médio ou as universidades, é o que vai fomentar o conhecimento. Então, na hora que você tem esse conhecimento, você pode trabalhar. Hoje, na escala na pirâmide de desenvolvimento, primeiro é você reduzir e não gerar resíduos. Depois, você recicla. O que pode ser reciclado é reciclado. Agora, tem um problema. Aquilo que é reciclado nem sempre é comercializado. Aí, quando você não comercializa, aí ele vai para onde? O aterro. Mas só que muitas dessas matérias-primas podem ser utilizadas no outro processo, que é exatamente o processo de você chegar e gerar energia. A parte orgânica, a parte úmida, resto de comida, é proibido de jogar
nos aterros. As pessoas têm que separar na comunidade europeia, também em algumas cidades dos Estados Unidos, e tem que dar um destino correto. Qual é o destino correto? Biodigestor ou compostagem. Se compostou, vai chegar e vai gerar biofertilizante. Da mesma forma que você tem na parte de biodigestores, com a diferença que no biodigestor você gera o metano, que é um gás combustível, e na compostagem você só gera CO2. Tá? Aí o outro passo, matéria seca. Aí tem os projetos hoje que são chamados unidades de recuperação energética. Então você usa esses materiais que tem um poder calorífico alto, ele pode queimar, mas eles não podem ser reciclados porque não tem quem recicle, mas ele tem muita energia, aí você pode usar em usinas térmicas para gerar energia elétrica. Aí com isso aí que você vai fazer o quê? Se eu estou gerando energia elétrica de uma coisa que eu ia botar no lixo, eu estou evitando de usar um óleo. Eu estou usando de usar um combustível fóssil, de usar o diesel, de usar um gás natural. Vou reduzir essa parte de consumo. E uma das coisas que está acontecendo agora no Brasil e no mundo é a parte de combustíveis do futuro. A gente, como é de universidade, a gente é pesquisador, a gente não pensa só no agora, a gente pensa no futuro. O que é que vai acontecer daqui a 30 anos? O que é que vai acontecer daqui a 50 anos? Então, a gente tem que chegar e pesquisar quais são os combustíveis que vão estar disponíveis daqui a 50 anos. O petróleo não tem uma capacidade de renovação, porque leva milhares de anos para ser feito, certo? E a gente já sabe que os combustíveis fósseis são responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, na hora que a gente começar a trabalhar e pega esses combustíveis, o biogás, tudo isso aí que está sendo gerado, o gás de síntese, que é produzido através dessas tecnologias, tá? Aí você pega e faz o que é chamado de reforma catalítica e consegue produzir ou sintetizar gasolina, diesel, mas já de origem sustentável, já não é mais combustível fóssil. Eu tive em 2019, um pouco antes da pandemia, eu tive numa missão do governo brasileiro para a Alemanha e para a Suíça, e lá eles estão capturando o CO2 do ar, aí junto com o hidrogênio, aí veja, o CO2 do ar, o que é que eles fazem? Eles vão e usam esse CO2 em estufas, porque você aumentou a produção de CO2, então as plantas têm como se desenvolver melhor, porque elas precisam do CO2. Tá? Okay. E no outro projeto é o CO2 com hidrogênio, e você faz reações e produz combustível. Agora, o CO2 tirado do ar. Eu achava que isso, para mim, era só utopia, mas assim eu vi na realidade. Então, esse é o futuro. Exatamente. Professor, gostaríamos de agradecer aqui a sua participação. Professor Sérgio Pérez, obrigado por esse momento de esclarecimentos aqui dentro do quadro Caminhos da Sustentabilidade, participando aqui conosco na Arena Repense. Professor Sérgio Pérez, obrigado pela participação. Eu que agradeço muito a vocês, tá? Certo? E qualquer coisa que precisar, estamos aí à disposição. Tudo que a gente puder contribuir para diminuir a utilização de combustível fóssil e nessa transição energética e nas ODS, podem contar, ok? Contaremos. Uma boa tarde a todos e a vocês e àqueles que estão nos ouvindo. Uma boa tarde, contaremos sim, professor. Também nossos agradecimentos aqui à coordenadora de expansão da Demar Renap, Vânia Rodrigues, coordenadora. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, foi uma tarde incrível. Obrigada mesmo a todos e até mais. Até a próxima.